Olá, me chamo Suelen e vou fazer uma breve introdução sobre o artigo que escolhemos, chamado Estigma Social no Comportamento Suicida, Reflexões Bioéticas. O artigo começa informando que, apesar dos esforços, a prevenção do ato suicida, ainda se predomina um grande aumento nas taxas de tentativa de suicídio no Brasil. Os autores também comentam que, historicamente, as pessoas que cometeram suicídio são vistas de uma forma muito mais negativa quando comparadas a outros indivíduos que morreram por causas naturais. Então, que devido a isso, o comportamento suicida ele predispõe à criação de estigmas sociais, os quais então podem contribuir negativamente para a evolução de uma futura intervenção terapêutica. Diante dessas questões e na tentativa de melhor compreender as repercussões do estigma social no suicídio, o presente estudo objetivou correlacioná-lo à temática da reflexão bioética. Isso considerado muito importante para podermos aprofundar a compreensão desse fenômeno. O trabalho, então, baseou-se na realização de uma revisão da literatura integrativa. E para o levantamento dos artigos, foi realizada uma busca nas bases de dados eletrônicas CAPES, MEC e PubMed. Foram utilizados os seguintes descritores: tentativa de suicídio, estigma social e bioética. Na primeira fase, então, os autores encontraram 272 artigos e, após a leitura dos textos, apenas 22 foram incluídos no estudo. Os autores, então, apresentam a síntese dos resultados em uma tabela descritiva, incluindo as seguintes informações: título do artigo, autores, ano de publicação, periódico, fator de impacto e comentários dos autores sobre a temática. Após os resultados obtidos, foram evidenciados os 3 pontos mais relevantes para a discussão do trabalho, sendo o primeiro a compreensão do comportamento suicida, que será comentado agora em seguida pela minha colega Ivana. Olá, meu nome é Ivana. Eu vou falar agora um pouco sobre a compreensão do comportamento suicida. Nesse estudo que nós estamos apresentando, foram feitas 6 pesquisas, sendo 3 descritivas e 3 de revisões literárias. Por serem pesquisas de situação de risco iminente, ligados à morte e a polêmicas e a estigmatização das vítimas, é muito difícil a execução dessas pesquisas. Segundo o autor Sena Ferreira e seus colaboradores, defende que o estudo desse fenômeno passa por diversos estudos, como a sociologia, a antropologia e a psiquiatria, entre outros. Existe uma tendência atual de considerar os fatores biológicos como predominantes, tendo assim relação importante com a psiquiatria. Sena Ferreira ainda aponta que o suicídio, bem como a tentativa, acaba gerando alto custo para a proteção social e com a saúde, com a internação, com o tratamento, o pagamento de pensão por invalidez, gerando assim alto custo para a sociedade. Importante ressaltar que o Brasil está entre os 9 países com maiores índices de suicídio no mundo, e assim a sua compreensão se tornou algo de necessidade imediata. Historicamente, o suicídio tem sido evocado com grande quietude, e na civilização greco-romana até ele era tolerado, mas com alguma reserva, o que contribuiu para o surgimento do estigma. O início da estigmatização, segundo o autor, se inicia quando Aristóteles defende que o suicídio acaba com a economia e enfraquece os deuses. Além disso, na tradição judaica cristã, o estigma do suicídio não era presente até o século IV. E segundo o autor, somente apareceu quando Santo Agostinho declarou que o suicídio era inaceitável para os contextos dos valores religiosos. Dessa forma, pode-se compreender que o estigma do suicídio foi tomando forma na Europa, sendo que o ato do suicídio, bem como sua tentativa, acabou se tornando algo vergonhoso, pecado e depois crime, tudo sobre os olhos e o amparo da religião cristã, que acabou contribuindo para essa marginalização. Além disso, são taxados de fraco, sem fé, provenientes de famílias de má índole, e taxados de louco quando manifestam e declaram os seus planos suicidas. É importante deixar claro que todo esse comportamento pejorativo da sociedade pouco ou em nada contribui para a compreensão e detecção do ato suicida. Oi pessoal, meu nome é Paola e eu vou concluir o artigo. Notamos a importância da temática e o quanto esses estudos podem contribuir para a análise de pessoas com tendências suicidas. Já se tratando da bioética,
cabe a redução de julgamentos, de estigmas e preconceitos que ocorrem perante um ser humano que está passando por um sofrimento tão grande que acaba atentando contra a própria vida. Também deve-se levar em conta que cada ser humano é único. Nós temos a nossa singularidade. Portanto, as abordagens nunca devem ser as mesmas, pois somos diferentes. Diante disso, o estudo acaba nos mostrando o favorecimento da redução do estigma e o quanto isso pode ajudar as pessoas com tendências suicidas. Sendo assim, favorecendo pacientes que acabaram tendo esse ato de extrema agressão consigo mesmos. E para finalizar, a gente separou campanhas de prevenção ao suicídio e vou rodar aqui agora. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens no mundo. Cerca de 1 milhão de pessoas cometem esse ato de agressão extrema. Fique atento aos sinais que precedem essa tentativa. Sentimento extremo de tristeza, falta de esperança, mudanças repentinas de humor e comportamento, como o isolamento ou a tendência de resolver assuntos pendentes. Se alguém próximo a você apresenta estes sinais, fique atento ao próximo vídeo para saber como agir. Você certamente conhece muita gente. Parentes, amigos, colegas de trabalho. Mas, por mais que a gente conheça uma pessoa, nunca sabemos tudo pelo que ela está passando. Às vezes, o comportamento estranho de um parente ou amigo pode ter um motivo mais profundo. Ele pode estar com um grave problema ou até mesmo estar pensando em suicídio. Sabia que pessoas nessa situação costumam escrever ou dizer frases do tipo: "Minha vida não faz mais sentido. Eu sou um peso na sua vida. Eu queria poder dormir e nunca mais acordar." Tente descobrir se ela está enfrentando uma situação muito difícil. Por exemplo, perdeu um emprego ou um ente querido recentemente, está passando por alguma crise, está sofrendo qualquer tipo de discriminação. Neste caso, fique atento, não ignore, converse com ela sobre o assunto. Fique tranquilo, isso não irá provocar o ato suicida. Pergunte de maneira clara: você alguma vez já pensou em se matar? E se ela responder sim, dê todo o apoio que ela precisar. Deixe ela se expressar como quiser. Ouça, não julgue. Não conteste seus motivos ou imponha suas ideias. Ela pode estar passando por um processo de depressão e você não sabe. Ao invés disso, diga o quanto você sente por tudo aquilo. Tente demonstrar a importância dela para sua vida. Incentive-a ou disponibilize-se a encontrar algum tipo de apoio profissional. Em casos mais graves, procure não deixá-la sozinha. Faça a sua parte e com isso você poderá salvar uma vida. Importe-se.